Bom dia, paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, a todas as irmãs que já estão conosco nesta manhã de quinta-feira. Bom dia. Hoje, dia 15 de outubro de 2020, né, gente? E dia 15 de outubro, pelo menos aqui no Brasil, né? Já tô vendo que tem gente de outro país com a gente aí. Mas pelo menos aqui no Brasil é o dia dos professores, né, gente? Parabéns então, aos professores. Parabéns aí para todos os professores, né? Para nós, né? Parabéns pelo nosso dia aí, dia dos professores. E hoje nós vamos dar continuidade aqui nesse nosso tema Crescendo em Sabedoria, parte 3 hoje, né? Vamos ver aqui quem já está conosco. Ó. Já temos várias pessoas conosco nesta manhã. Por exemplo, a irmã Angelina Nucci, que a irmã Angelina já me mandou logo cedo uma mensagem de Feliz Dia dos Professores, aí, tá vendo? Porque ela é professora também, então parabéns para a Angelina também, né? Parabéns, GG. Pelo Dia dos Professores. A Orlando Figueiredo está com a gente aqui. Vamos orar pelo Orlando hoje, pela Dilma, Amém, né? é verdade. Pela saúde deles. A Sandra Rodrigues está com a gente aqui. Bom dia. A Carlos Augusto. Bom Quem dia. mais? Estou lendo quem está escrevendo, tá, gente? Deixa um recadinho aí que aí eu tento ler aqui, tá bom? O Ederson e Dina estão conosco, né? Deve ser a Dina, é um casal lá de Arujá. A Zoraia Conceição, a irmã Juventina está com a gente. Bom dia. Ó, a cantora, Simone, a cantora Gabriele Pereira está com a gente. Bom dia. Cantora, hein? Canta bem, hein? Já falei da Zoraia, já, né? Zoraia Conceição, quem mais? Ó, a nossa irmã... Tava com saudade dela aqui, a Mary Echeverria. Oi, irmã. Buenos dias, graça e paz. Irmã Mary Echeverria tá com a gente. Bom dia. Deixa eu ver quem mais aqui, ó. Irmão José Reis, Bete Gonçalves, Rosa Lousada, Joana Dark. Todo mundo já mandou um recado aqui pra gente, hein? Você Amém. não mandou ainda? Manda aí, ó. Joyce Kelly também já tá com a gente aqui. Bom dia, Joyce. Patrícia Franco, bom dia, Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Saudades. Ana Félix está com a gente, bom dia. Ó, ela tá falando aqui, ó, a irmã Mary Echeverria tá falando aqui. Feliz dia del professor. Bendiciones sobre vuestras vidas. Amém. Deus lhe bendiga, irmã. Ele não tem vergonha de falar errado. Eu não pago esses bicos, não. Tem que soltar a língua, né, irmão? Para falar outro idioma tem que soltar a língua. Não liga não, viu, irmã? Irmã Lourdes está com a gente, Adelaide Gadelha, Eutália Santos. Olha quanta gente conosco, já deixando aqui uma mensagem. O Luiz Carlos também, o Luiz Sampaio, né? Luiz Sampaio está com a gente. A Regina Amaral, a Adriana Simões, olha aí quanta gente já, né? Ana Novaes, né? Não sei se eu já tinha falado. A Regina tá falando Feliz Dia do Professor, obrigado, irmã, Deus abençoe. Mesaque Borges está conosco, né? Amém. Então vamos louvar, gente, nessa manhã? Vamos lá, Simone com a palavra. Amém, glória a Deus. Bom dia, meus irmãos. Louva a Deus pela sua vida, que se levantou aí hoje... Uma chuvinha boa, né? Dá uma vontade de ficar um pouquinho mais na cama, mas eu sei que tem muita gente que levanta cedo, né? Mesmo independente do período, do clima, tem muitas pessoas que levantam cedo e eu louvo a Deus pela sua vida nesta manhã, amém? Vamos cantar ao Senhor. De cruz, sereste, belo dia fugiu, como emblema de vergonha e dor.
Amém, glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos e irmãs que foram chegando aí durante o momento de louvor que a Simone estava dirigindo aqui nesta manhã. Hoje, como a gente falou, né? Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro. Hoje é o dia dos professores, né? Então, para quem é professor aí e está conosco, parabéns pelo seu dia, né? Olha, vamos ver quem mais chegou aqui. Ó, a irmã Marliviana está com a gente aqui. Bom dia. A Jaiane Remígio estava fazendo falta, né, Simone? É verdade. Ela me mandou uma mensagem hoje de manhã dizendo que estava com problema no celular, no aplicativo do Facebook. Já está resolvido, ela já está com a gente. A Tânia Guimarães está lá nos Estados Unidos nos acompanhando. A Valquíria está aqui dando um bom dia pra gente. Bom dia, Valquíria. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Quem mais? Só um minutinho. A Lúcia Ocampo Barbosa também está com a gente. Olha aí. Bom dia, Lúcia. O Edson Carvalho Prado está com a gente também. Ana Novaes. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Estou tentando ver pessoas que eu não citei o nome ainda, né? A Eutália, acho que eu já tinha falado, né? Enfim, a Gedalva Venâncio também está com a gente. Enfim, né? São esses irmãos, aqueles que eu já tinha falado no início. Glória a Deus, né? Muito bem, gente. Então nós vamos hoje abrir aqui a palavra de Deus. Ó, aquela irmã que eu tenho dificuldade de falar o nome dela, entrou aqui, a Neidinha Faria. Mais fácil falar, Neide Faria, né? A Neidinha Faria está com a gente aqui também. Abra conosco aí a sua Bíblia no livro de Provérbios, gente. Provérbios capítulo 3, tá? Simone tem que vir um pouquinho mais para cá, ó. Isso, para ficar, enquadrar aí. Muito bem. A minha tia Marta também está com a gente. A Marta de Souza Vicente está dando um bom dia aqui. Abra conosco aí em Provérbios capítulo 3, queridos. Nós vamos ler aqui hoje, não é? Nesse texto, Provérbios capítulo 3. Ontem nós lemos até o versículo 4, né? Quem está acompanhando essa nova série, Crescendo em Sabedoria, nós lemos ontem, no primeiro dia, na terça-feira, nós estudamos um pouquinho aqui o capítulo 1. Ontem nós estudamos o capítulo 2 e o início do capítulo 3. Hoje nós vamos dar sequência aqui no capítulo 3, gente. O capítulo 3 também é muito bonito, tem versículos maravilhosos aqui que nós queremos compartilhar com vocês, tá? E nós já vamos começar então por 2 versículos aqui muito maravilhosos, né? Acredito que muitos de vocês conheçam, que são os versículos 5 e 6 aqui de Provérbios, capítulo 3, tá? Então a Simone vai ler e nós vamos comentar. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Isso, então vamos lá. Eu vou começar fazendo uma pergunta aqui para vocês nessa manhã. Você deseja que Deus endireite as suas veredas? Não é? Você deseja que Deus torne as suas veredas, né, os seus caminhos retos, endireitados, né? Ou seja, não caminhos tortuosos, não caminhos cheios de altos e baixos, mas caminhos direitos. Você deseja isso para a sua vida? Existe uma outra tradução, a nova tradução na linguagem de hoje, que diz assim, aqui no finalzinho do verso 6, diz assim, ele, né, no caso Deus, ele lhe mostrará o caminho certo. Olha aí, você quer que Deus mostre para você o caminho certo? Você quer que Deus endireite as suas veredas? Então, se a sua resposta é sim, 3 condições aqui. Existem 3 condições anteriores aqui. Quais são essas 3 condições? Olha,
esses versículos precisam ser lidos juntos, os 5 e os 6, né? Então, quais são as 3 condições? A primeira condição, confia no Senhor de todo o teu coração. A segunda condição, não te estribes no teu próprio entendimento. A terceira condição, reconhece-o em todos os teus caminhos. E aí, então, você vai obter essa bênção, né? Deus vai endireitar as suas veredas. Deus vai mostrar o caminho certo para você, certo? Mas eu quero me deter um pouquinho aqui nessas 3 condições, gente. Vamos lá. Então veja, qual que é a primeira condição aqui? É confiar, né? Algo que a gente já tem falado bastante aqui nas nossas lives, mesmo quando a gente falou sobre os Salmos, né? Quem está nos acompanhando sabe que a gente fez uma série aqui sobre o livro dos Salmos. E a gente tem no livro dos Salmos muitas exortações nesse sentido, a que nós estejamos confiando no Senhor, né? Então, veja, qual que é a condição aqui? É você confiar no Senhor. Não é você confiar em outra pessoa ou em outras pessoas, e não é você confiar nem mesmo em você, né? Porque muitas pessoas têm uma autoconfiança, né, Simone? Uma autoconfiança que é antibíblica, né? Tem uma autoconfiança que beira a arrogância, a autossuficiência, né? Tem gente que confia muito em si mesmo, né? Tem outros que confiam em outras pessoas. E nós não devemos confiar em outras pessoas, né? Nem em governos, nem em políticos. Por mais que você eventualmente até simpatize com um político, enfim, você não deve confiar jamais em pessoas, nem em você mesmo. Você deve confiar no Senhor. E o texto diz aqui de que maneira? Olha, confia no Senhor de todo o teu coração, né? Que seja com toda a tua alma, com toda a tua vida, de todo o teu coração, você deve confiar no Senhor. Aí qual que é a segunda condição aqui? Não te estribes no teu próprio entendimento. O que quer dizer isso, né? Essa expressão. Palavra é tão estranha. Não te estribes, né? É uma palavra difícil, né? Não te estribes quer dizer não te apoies. Tá? Não te apoies no teu próprio entendimento. Tá? Não confia, é aquilo que a gente está falando, não confia em você mesmo. Não se apoie na sua própria inteligência, no seu próprio entendimento. Você tem que se apoiar exatamente, como a gente estava falando agora há pouco, em Deus. A sua confiança, o seu apoio deve estar no Senhor, certo? Então não se apoie, porque, gente, existem pessoas que parece que sabem de tudo, né? Você já conheceu gente assim? Que você vai conversar com a pessoa, é uma pessoa às vezes tão arrogante que ela às vezes nem tem muito estudo, embora não seja só a questão do estudo, nem tem muitas experiências ou não tem aproveitado as experiências da vida, mas se acha o bambambam, se acha o especialista em todos os assuntos. Ainda quer ensinar você. Exatamente, ainda quer te ensinar, né? Tem pessoas que não têm um coração de aprendiz, não tem, ela já sabe tudo, entendeu? Então, é esse tipo de pessoa aqui que está sendo reprovada aqui. Não se apoie no seu próprio entendimento, tá certo? E qual que é a terceira condição aqui? Reconhece-o, aqui é reconhecer a Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconhece a Deus, gente, em todos os teus caminhos. Você sempre tem que fazer menção de Deus, reconhecer que é Deus. Tudo vem de Deus. Você tem que reconhecer, né, que a sua sabedoria vem de Deus, né, a sua inteligência vem de Deus. Por exemplo, se você é uma pessoa, vamos dizer, né, como as pessoas dizem, se você é bom naquilo que você faz, é a graça de Deus sobre a sua vida. Isso vem de Deus. Tudo que você é
e tudo que você tem é dádiva de Deus. Tudo que você for um dia e tudo que você alcançar um dia é dádiva de Deus. Então você tem que reconhecer a Deus, sempre reconhecer que tudo vem dele, tudo é dele, tudo é para ele, né? Quando eu leio essa frase aqui, Simone, reconhece-o em todos os teus caminhos, eu lembro muito de José, né? José do Egito, lá, José da Bíblia, né? O José do Egito, filho de Jacó. Por quê? Se você conhece um pouquinho a história de José, você vai se lembrar que José ele sempre reconhecia a Deus em todos os seus caminhos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para a gente lembrar. Por exemplo, quando a mulher de Potifar botou os olhos em José, né? Porque a Bíblia diz que José era um homem bonito, né? De aparência, de boa aparência e tal. E a mulher do Potifar lá colocou os olhos em José e começou a cobiçar José. Queria ter um caso com José, queria se deitar com José. E ela se ofereceu para José, né? Foi uma tentação muito grande que José passou, porque a mulher vinha se oferecer para o homem assim. Eu sempre digo que devia ser uma mulher muito bonita, porque ela era mulher de um homem poderoso. Homens poderosos geralmente têm mulheres muito bonitas, né? E essa mulher ficou se oferecendo para José. E o que foi que José disse para ela? Eu vou aqui falar com as minhas palavras. José falou que ele não poderia possuí-la, né? Por quê? Ele não ia fazer isso com o patrão dele, que era o marido dela, e muito menos ele ia pecar contra Deus. Olha aí. O que ele estava fazendo? Reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. Não é? Aí depois ele é preso. Lembra que a mulher, essa mesma mulher caluniou José, ele foi para a prisão por causa disso. Quando chega na prisão, o padeiro e o copeiro do rei, do faraó, tiveram um sonho na prisão. Quem conhece a história sabe, eu não tenho como ficar dando detalhes aqui agora, né? Mas o padeiro e o copeiro tiveram um sonho. E José viu que eles estavam com um semblante decaído e perguntou para eles: o que vocês têm? Eles falaram: nós tivemos um sonho e não tem quem interprete. O que foi que José falou para eles? José falou: por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Me contem o sonho, que o Senhor vai dar a interpretação. Então veja, mais uma vez, o que ele estava fazendo? Reconhecendo a Deus. Né? Ele reconhecia que ele tinha uma habilidade, José ele tinha uma habilidade de interpretar sonhos, mas ele reconhecia que essa habilidade vinha de Deus. Depois, a gente sabe, quando o faraó teve o sonho lá das 7 vacas gordas, das 7 vacas magras, não é? E que ninguém conseguia interpretar, aí José foi levado diante de Faraó. E o que o faraó disse para José? O faraó disse assim: eu fiquei sabendo que você pode interpretar sonhos. Aí José falou assim: não pertencem a minhas interpretações. Isso eu estou dizendo com as minhas palavras, tá, gente? Mas ele diz assim: isso é uma dádiva de Deus. É Deus quem vai dar a interpretação. Mais uma vez, o que José estava fazendo? Reconhecendo a Deus em todos os seus caminhos. E ainda tem uma outra ocasião, né, quando o pai de José morre, quando Jacó morre, que os irmãos de José ficam com medo, né, Simone? Que ele se vingasse. Sim. Né, que ele se vingasse. Aí os irmãos de José inventam uma história lá, dizendo: olha, José, o nosso pai, antes de morrer, disse que era para você nos perdoar. Né? Aí José fala para eles: olha, o que vocês estão achando? Vocês estão achando que eu estou em lugar de Deus, né, para me vingar de vocês? Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, mas Deus, olha aí, mais uma vez reconhecendo Deus, mas Deus transformou esse mal em bênção. Né? Então, gente, veja, aí você tem uma pessoa, o José, que ele sempre reconhecia Deus em todos os seus caminhos. E Deus endireitou as veredas dele. Deus mostrou o caminho certo para ele.
Então, se você que está me ouvindo nessa manhã também quer que Deus endireite as suas veredas, né? Talvez elas estejam tortuosas, as suas veredas, talvez elas estejam cheias de altos e baixos. Se você quer que Deus endireite a sua vereda, cumpra essas 3 condições aqui. Confia de todo o teu coração no Senhor, não se apoie no seu próprio entendimento, na sua própria inteligência, e reconhece a Deus em todos os teus caminhos. Reconhece que tudo é dele, por ele e para ele. Tudo vem dele. E aí Deus vai cumprir essa promessa na sua vida. Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai, mostrar o caminho certo para você. Amém? Amém. Muito bem, vamos lá. Agora mais 2 versículos. A Simone vai ler para a gente aqui. A gente está em Provérbios 3, tá? Para quem chegou depois. Provérbios 3, versículos 7 e 8 agora. Vamos lá. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Isso. Outra pergunta que eu vou fazer aqui para vocês, né? Outra pergunta, olha só. Você quer saúde? Você quer saúde para o seu corpo? Quem não quer, né, gente? Quem não quer saúde para o seu corpo? Não é? Você quer refrigério para os seus ossos? Quem não quer, né? Eu fui buscar essa frase aqui. Também. Uma travadinha, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, eu fui buscar essa tradução aqui na linguagem de hoje também. E diz assim, ó. Isso será como um bom remédio para curar as nossas feridas e aliviar os seus sofrimentos. Então, gente, essa pergunta, você quer saúde para o seu corpo? Você quer refrigério para os seus ossos? Você quer um bom remédio para curar as suas feridas? Você quer aliviar os seus sofrimentos? Então, quais são as condições? Está no verso 7. Né? A promessa, o resultado está no verso 8. Mas quais as condições? Está no verso 7. Diz o quê? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. São mais uma vez 3 condições, né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa humilde. Em outras palavras, seja humilde. Seja um eterno aprendiz. Né? Não seja sábio aos teus próprios olhos. Não fica arrotando a sua sabedoria. Né? Não seja sábio aos seus próprios olhos. Porque a pessoa que é sábia de verdade, ela nem fica dizendo que ela é sábia. Ela nem fica se autopromovendo. Né, Simone? O sábio, o verdadeiro sábio, ele é humilde, ele não fica se autopromovendo. Então não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme ao Senhor, né? Tenha temor de Deus no seu coração. Teme ao Senhor, tá? E aparta-te do mal. Rapa fora do que for coisa errada. Sai fora do que for errado, do mal. Então, se você fizer isso aqui, se você não for sábio aos seus próprios olhos, se você tiver temor de Deus no seu coração e se você se apartar do mal, isso, diz o texto, vai ser saúde para o seu corpo e vai ser refrigério para os seus ossos. Ou seja, vai ser como um bom remédio para curar as suas feridas e vai ser, não é, como um bom remédio para aliviar o seu sofrimento. Olha que bela promessa também nós temos aqui, né? Muito bem, gente. Bom, depois nós temos os versos 9 e 10, que eu vou pular esses 2 versos. A gente sempre lê esses versos na igreja, no contexto, né, das ofertas, da semeadura, mas eu vou para frente aqui. Eu vou para o verso 11 e 12, que são outros 2 versículos bem interessantes. Olha só, preste bem atenção aqui nesses 2 versículos aqui que eu vou pedir para a Simone ler para a gente. Provérbios 3, 11 e 12.
meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai ao filho a quem quer bem. Olha aí, gente. Olha a sabedoria aqui, né? Crescendo em sabedoria. Olha a sabedoria aqui. Gente, o texto bíblico diz, e não é só aqui em Provérbios não, tá? Nós temos um outro texto bastante conhecido também, que está em Hebreus, capítulo 12. Acho que se a Simone pudesse abrir lá pra gente, Hebreus 12, 5, né? Mas, olha só, a Bíblia diz, gente, que o Senhor, nosso Deus, ele repreende a quem ama, né? Assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então a gente tem que entender que a repreensão do Senhor, que a correção do Senhor sobre a nossa vida, é uma expressão do amor de Deus. É uma expressão do amor de Deus, né? Assim como o pai repreende ao filho a quem quer bem. Então, né, Simone, aqui a gente tem até uma dica aqui até para os pais, né? Até para os pais, mães, né? Porque se você não repreende o seu filho, é sinal que você não ama o seu filho. Porque o pai que ama, repreende. O pai e a mãe que ama, confronta o filho, né? A gente está vivendo um tempo, uma geração de crianças mimadas que crescem adolescentes cheios de mimimi, que não estão prontos para a vida, não estão preparados, porque papai e mamãe não deixam ele se frustrar com nada. Ele não pode se frustrar com absolutamente nada. Deixa o meu bebê. Né? Já tem 20 anos, mas o papai e a mamãe não. Deixa o meu bebê, não toca nele. Ele não pode ficar frustrado. Isso não é amor, gente. Isso não é amor, porque a Bíblia diz que o Senhor, Deus, repreende. Ele nos repreende. Por quê? Ele nos repreende porque Ele nos ama. Não é? Então, o texto está dizendo aqui, veja, vou reler aqui o verso 11, diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não é? Veja, gente, a nossa tendência, preste atenção aqui no que eu vou dizer, a nossa tendência é ser rebelde. Porque a nossa natureza humana, ela é uma natureza decaída. A nossa natureza humana, ela é uma natureza pecaminosa. Nós herdamos, né, o pecado lá de Adão e Eva, tá certo? Nós herdamos o pecado lá que ocorreu na queda, conforme relatado lá em Gênesis 3. Então a nossa natureza, enquanto Jesus não vier nos buscar, enquanto esse corpo corruptível não for transformado em corpo incorruptível, enquanto isso acontecer, a velha natureza está aqui dentro. Então, e ela é terrível. E ela é terrível, né? E ela é terrível, como disse aqui a Simone. Então, assim, a velha natureza, enquanto Jesus não transformar esse corpo corruptível em incorruptível, a velha natureza está aqui. E a velha natureza tem a tendência de ser rebelde. A gente não gosta de aceitar, né, Simone? A gente não gosta de aceitar a disciplina do Senhor. A gente fica nervoso. Porque Deus, ele usa, gente, como que Deus nos disciplina? Como que o pai e a mãe, como que o pai e a mãe disciplinam o filho, né? Quando o filho é pequenininho... Dá umas varadinhas nas pernas, uma cintadinha. Hoje nem se faz mais isso, né? Mas deveria se fazer, mas né? não é difícil fazer. Hoje, os pais, como que os pais deveriam disciplinar, repreender um filho, né? Principalmente quando é criança, já começar na fase ali da infância.
é uma chinelada no bumbum, né? É uma cintada, né? De castigo, No bumbum, né? Como a gente fala, não é na cabeça, não é em outra parte do corpo, é no bumbum, porque é um lugar cheio de carne, então você dá uma baita de uma cintada, uma chinelada, não bate com a sua mão, né? A gente já falou aqui, não bate com a mesma mão que você acaricia, você não vai bater, mas você pega um chinelo, uma cinta, uma vara. Provérbios diz isso, né? Sobre a vara da correção da disciplina. Dá uma boa varada, uma boa chinelada, uma boa cintada no bumbum da criança, que ela vai ficar boazinha, ela não vai deixar de te amar, ela vai chorar um pouco, vai doer, faz parte, depois ela se arrepende do que tinha feito de errado e volta, te abraça, você abraça o seu filho, dá um beijo, pronto, acabou. E você disciplinou o seu filho, você não deixou ele sem disciplina. É assim que funciona com os filhos, ou deveria funcionar com os filhos. Agora, e como que Deus faz isso conosco, gente? Como que Deus nos disciplina? Como que Deus nos repreende? Ele usa situações. Situações, pessoas, circunstâncias. Exatamente. Né? Às vezes até uma enfermidade também Deus usa para trabalhar na nossa vida. Tudo Ele usa, né? Tudo Ele usa. Deus pode usar vários expedientes, né? Como a Simone falou aqui, uma situação, uma circunstância, uma pessoa. Enfim, Deus usa várias situações para nos corrigir, para nos disciplinar, né? E a nossa tendência inicial é se revoltar, é não aceitar a disciplina. Mas o texto aqui, ó, a gente está aprendendo sabedoria, né? O texto aqui de Provérbios, que é um livro de sabedoria, o texto fala: não rejeites a disciplina. Não te enfades, não te canses da repreensão do Senhor. Por quê? Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Se você está sendo alvo da repreensão de Deus, você deve se alegrar. Aqui, ó, deixa eu só falar aqui, ó, o Hebreus 12:11 fala: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Isso, então diz aí que no momento, né, no momento... Ai, gente, no momento... Tá falando, no momento da disciplina não parece ser motivo de alegria. Não, porque dói, né, gente? Dói. É como você corrigir uma criança. Você dá uma chinelada no bumbum, vai doer, mas vai endireitar o caminho daquela criança. Ela vai ser uma criança que vai crescer, né, com correção, tá certo? Não vai ser uma criança entregue a si mesma. Provérbios diz, né, que a criança entregue a si mesma, ela envergonha o pai e a mãe. E depois de jovem e adulto, envergonha mais ainda. Exatamente, né? Então veja, agora, no momento, como disse a Simone, que ela leu, na verdade, o texto de Hebreus, né? Hebreus 12:11, né? Hebreus 12:11. Então, no momento, não parece ser motivo de alegria, porque dói. Quando Deus está te corrigindo, quando Deus está te repreendendo, é dolorido, gente. Mas você tem que lembrar o seguinte, você deve se alegrar. Por quê? Porque se Deus está te repreendendo é porque Ele te ama. Aqui nesse texto de Hebreus diz, né, que se você tem que se preocupar, né, aqui tá por aí, né, é que é um texto longo. Você deve se preocupar quando Deus não te corrigir. Aí você tem que ficar preocupado. Ele fala aqui, ó, se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Olha aí, tá vendo? Se você não está sendo corrigido por Deus, significa que você não é um filho. Significa que você é um bastardo, né? Você é um filho ilegítimo. Mas se você é filho, Deus vai te corrigir, porque Ele te ama. Então você deve ficar preocupado não quando Deus estiver te corrigindo. Você deve ficar preocupado quando Deus deixar de te corrigir. Aí fique preocupado. Se Deus deixar de te corrigir, aí você tem que ficar preocupado. Mas enquanto Deus estiver te corrigindo, aceita. Não se revolta, não se rebela. Aceita, por quê? Porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Tá?
O Senhor repreende a quem Ele quer bem. É isso que o texto está dizendo aqui para a gente. Ok? Vamos voltar lá para Provérbios? Muito bem, gente. Vamos lá. Então eu vou pedir para Simone ler para a gente. Aqui, olha, nós temos agora aqui no capítulo 3, nós temos uma sequência de 6 versículos, tá? 6 versículos que formam como se fosse um parágrafo, tá? Esses 6 versículos, eles formam um parágrafo, mas eu vou pedir para Simone ler os 2 primeiros, que é o 13 e 14, tá? Provérbios 3, 13 e 14, vamos lá. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o do ouro do que da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Isso, então vamos lá, vamos ver aqui. Olha só, esse texto aqui, gente, então preciso repetir isso. O livro de Provérbios, ele é um livro que ele visa, né, o objetivo desse livro é ensinar sabedoria para nós, para aqueles que leem o livro, tá? Então veja bem, nos primeiros capítulos do livro de Provérbios, você vai ver que o autor ele repete bastante muitas coisas, para quê? Para dar ênfase, né? Depois, mais à frente, a gente vai chegar lá depois, mais à frente a gente vai separar alguns provérbios específicos, porque aí o livro de Provérbios vai falar sobre vários assuntos, vai falar sobre relacionamento com pessoas, vai falar sobre criação de filhos, vai falar sobre você não ficar como fiador, vai falar sobre família, vai falar sobre vários temas. São vários temas que a gente tem no livro de Provérbios, que depois, mais à frente, nessa nova série, a gente vai abordar com vocês. Mas nesse momento aqui, o objetivo do autor do livro é chamar a nossa atenção para a importância de você ser uma pessoa sábia. O objetivo aqui é enfatizar isso. Como é importante você ser uma pessoa sábia. Por isso que o verso 13 diz aqui: feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Então ele está dizendo aqui, feliz, né, é a pessoa que encontra sabedoria. Essa sabedoria que vem de Deus, tá, gente? A gente não está falando aqui da sabedoria do mundo, a gente não está falando aqui de instrução, a gente não está falando aqui de informação, porque tem muita gente nesse mundo que tem muita informação, tem muita instrução, né, no sentido de ter muitos cursos. Mas olha, geralmente são essas pessoas, são os mais intelectuais, não são todos, mas geralmente são os mais intelectuais, são os que mais se afastam de Deus. Portanto, são os mais insensatos. Porque a sabedoria que vem de Deus, o que a gente aprendeu aqui? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você começa a ser sábio quando você reconhece a Deus, né? Quando você teme a Deus, quando você, né, tem temor de Deus, reverência por Deus no seu coração. Tá? Então, veja só, aqui ele está dizendo, feliz é a pessoa que encontra essa sabedoria. Por quê? Aí o verso 14 diz, porque melhor é o lucro que a sabedoria dá do que o lucro da prata, e melhor é a renda que a sabedoria dá do que o ouro mais fino. Olha só, é muito interessante isso, gente. É muito interessante. Você sabe que ontem, viu, Simone, ontem eu saí para fazer minha caminhada, né, gente, no final da tarde, uma tarde gostosa e tal. E eu fiquei pensando, comecei a pensar um pouco na minha vida, né? como sempre, né? Comecei a pensar um pouco na minha vida, eu fiquei pensando, né, que eu agradeço a Deus pela vida que Ele tem me dado, né? Eu sou feliz pela vida que Deus tem me dado, né?
Aí eu até comecei a pensar, eu sei que tem pessoas que talvez estejam numa situação melhor que a minha, né? Comecei a pensar isso. Olha o raciocínio, né? Eu comecei a pensar, eu sei que existem pessoas que podem estar numa situação melhor que a minha. Eu também sei que tem muita gente, né, que está numa situação muito difícil, né? Tem pessoas sofrendo muito, não só aqui no Brasil, em outras partes do mundo. Então eu fiquei pensando, poxa, Deus tem sido bom comigo, né? Deus tem me dado uma vida boa, né? Com todas as lutas que a gente tem, eu tenho tido uma vida boa. Mas em algum momento eu comecei a pensar nessa questão dos bens materiais, né? Comecei a pensar, poxa, pode ter muita gente que está muito melhor do que eu materialmente. Só que de repente veio na minha mente o seguinte, né, Simone? Olha, tem pessoas que podem estar muito melhor do que eu materialmente, mas não tem o que eu tenho. Não tem, às vezes, né, o conhecimento de Deus que Deus tem me dado. Não tem esse conhecimento aqui da sabedoria que Deus tem dado a nós pela sua misericórdia. Né? Então, veja, a gente tem que entender, gente, que, como diz aqui, o lucro que a sabedoria dá é muito maior do que o da prata. O que adianta uma pessoa ter dinheiro? O que adianta a pessoa ter prata, ter ouro, ter bens materiais e não ter sabedoria? E não ter a sabedoria que vem de Deus? Do que adianta isso? Né? Isso não tem valor. Né? Então é isso que o texto está dizendo aqui. É como a gente leu ontem, né? Tem muita gente que tem vida, mas não tem paz. Tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem sabedoria. Tem muita gente que tem dinheiro, mas vive atribulado, cheio de problema, né? Uma coisa vai puxando a outra, a pessoa, né, fica endividada, com problema familiar, problema com filhos, problema com parentes, problema com isso. Vai sendo vários problemas, né? Vai tendo vários problemas. Então, é falta de sabedoria mesmo, né? A pessoa tem às vezes tem tanta possibilidade financeira, mas não é feliz. Exatamente. Só que aí, veja só, olha que interessante. Olha só que interessante o texto. O verso 15 diz, mais preciosa, está falando da sabedoria, mais preciosa é a sabedoria do que pérolas. E tudo o que podes desejar não é comparável a ela. Olha isso, gente. Tudo que você pode desejar nessa vida não é comparável à sabedoria. Não é melhor do que a sabedoria. A primeira coisa que você deve desejar nessa vida é a sabedoria, que vem de Deus. Porque o resto vem na sequência, vem a reboque, como a gente fala. Porque olha só, o verso 16, olha o que diz o verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na mão direita da sabedoria. Veja, é como se a sabedoria fosse uma pessoa, né? Personificada. Então, verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita. Na sua esquerda, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Porque quando a pessoa obtém primeiramente a sabedoria, quando a pessoa busca se tornar uma pessoa sábia, segundo os padrões de Deus, o que ela vai obter? Ela vai obter vida longa, tá? Vida longa, mas uma vida longa, diz aqui, com riquezas e honra também. Gente, olha que interessante isso, né? A pessoa que coloca Deus em primeiro lugar, que coloca a sabedoria em primeiro lugar, ela vai ter uma vida longa, e essa vida longa vai ser uma vida honrada e com prosperidade também, gente. Porque Deus pode dar prosperidade. Sim. Né? Principalmente quando você, né, busca em primeiro lugar o reino de Deus, porque a melhor coisa é a pessoa ter prosperidade tendo a sabedoria de Deus, né? Porque aí ela vai saber como até administrar aquela prosperidade. Tá certo? Então veja, porque é como a gente falou ontem, tem muita gente que vive muito, mas que não vive com honra. Vive uma vida desonrada. Mas aquele que busca a sabedoria, diz aqui, que vai ter uma vida longa. Por quê? Verso 16. O alongar-se da vida está na sua mão direita.
e na sua esquerda, né, na mão esquerda da sabedoria, riquezas e honra. Porque uma pessoa sábia, gente, uma pessoa sábia, ela sabe até administrar os seus recursos financeiros, ela sabe até como aplicar esses recursos, como administrar isso. E isso pode gerar até mesmo riquezas, né? Mas ainda que nós não sejamos pessoas ricas, materialmente falando, eu tenho certeza que nós somos pessoas prósperas. Tenho certeza que você que está me ouvindo, Deus tem nos dado, gente, em abundância. Deus tem nos dado até mais do que a gente precisa para viver. Eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas que estão me ouvindo aqui tem vivido uma vida que tem tido até mais do que precisa para viver, né? Vamos lá, olha só, vamos aqui, eu vou fazer um voo rasante aqui para a gente terminar, tá? Porque são quase 9 horas. Então aqui, ó, o versículo 17 diz assim, os seus caminhos, os caminhos da sabedoria, né? Os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Então você quer delícia para a sua vida, você quer paz, ande no caminho da sabedoria, é isso que está dizendo aqui. Verso 18, é árvore, a sabedoria é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes todos os que a retêm. Né? Então, a sabedoria é como uma árvore de vida, gente. Imagina uma árvore frondosa, cheia de folhas, de frutos. E felizes, diz aqui, são todos os que retêm, os que guardam a sabedoria no seu coração. Vão ser pessoas felizes, tá? Agora eu vou para o verso 21. Verso 21 diz assim, filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso e o bom juízo. Olha aí. Né? Porque isso aqui, irmãos, é uma vigilância constante, viu? Como diz o Rick Warren, né, Simone? A vida é um teste. Todo dia. A gente está sempre sendo testado. Você vai ser testado, provado, abandonar essas verdades aqui, esses valores. Mas o texto está dizendo, filho, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda, né, no seu coração, guarda a verdadeira sabedoria e o bom juízo. Por quê? Verso 22. Porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Vão ser vida, vão ser um enfeite, né, para o adorno ao pescoço, como se fosse um enfeite, um colar. Vão ser vida, vão ser um enfeite, né, na sua vida. Verso 23. Então, se você guardar, né, se você não se apartar dessas verdades, então, olha só o 23, andarás seguro no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quanta gente está tropeçando, quanta gente está embaraçada. Às vezes até pessoas crentes, pessoas que são cristãs, que estão na igreja, estão tropeçando, estão embaraçadas. Por quê? Porque não aprenderam e não estão praticando a verdadeira sabedoria. Por isso que a gente precisa ouvir, gente, essa palavra aqui, né, sobre crescer em sabedoria. Quanta gente sofrendo desnecessariamente, né? Quanta gente tropeçando, embaraçado. Mas se você não se apartar dessas palavras, se você guardar a sabedoria no teu coração, você vai andar seguro. O teu pé não vai tropeçar. Verso 24, ó. Quando te deitares, não temerás. Deitar-te-ás e o seu sono será suave. E olha, Diego, quando você deita na cama, gente, olha, a mente trabalha. E olha, tem gente que sofre, viu? Pois é. Porque é tanto problema, é insegurança. A pessoa tem medo do amanhã, do futuro, tem medo da situação que está vivendo, não sabe o que vai acontecer. Olha, é difícil, é difícil. Tem aqueles, não tem nem sono, né? Tem gente que nem dorme. Não consegue nem dormir. Não tem nem descanso. Né? Então, mas se você aprender a sabedoria e colocar em prática na sua vida, o seu sono será suave. É isso que está escrito aqui. Por quê? Porque você é uma pessoa sábia, você sabe como viver, você sabe como se relacionar, você, né,
aprendeu a viver com sabedoria. Então você vai ter um sono suave, é isso que diz o texto aqui, tá? Vamos lá, para a gente terminar, agora eu vou ler aqui os últimos versículos aqui, ó, a partir do 27, aqui são vários conselhos práticos, tá? Agora conselhos práticos de sabedoria. 27. Não te furtes, né? Não te recuses a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão poder fazê-lo. Você pode fazer o bem? Faça. Não negue o bem a quem de direito. Tá? Verso 28. Não digas ao teu próximo, ou ao teu vizinho, em outra tradução, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo. Né? Se você pode ajudar a pessoa naquele momento, não manda ela voltar no dia seguinte. Se você tem condições de ajudá-la na hora, ajude na hora, não deixa para depois. Né? Verso 29. Não maquines o mal contra o teu próximo, que pois habita junto de ti confiadamente. Né? Então, uma pessoa sábia não fica maquinando o mal, planejando, projetando o mal, né? Vingança contra o seu próximo. Não faça isso. Tá aqui, ó, sabedoria, não faça isso. Porque às vezes, gente, a natureza humana, a natureza humana pecaminosa, caída, tem vontade de maquinar o mal contra certas pessoas que de alguma maneira nos prejudicaram, né? Mas está aqui, não maquines o mal. Não maquines o mal contra o teu próximo. Não fica projetando, planejando mal contra ninguém, né? Verso 30. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Né? Então não vai entrar numa briga, numa causa, numa discussão, às vezes até numa causa judicial, sem razão. Tá? Não vai entrar sem razão. Se a pessoa não fez mal para você, não vai entrar nisso. Né? Não vai entrar numa demanda, numa disputa, sem razão, tá? Vamos lá, versículo 31, ó, já estou terminando. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, tá? Porque às vezes parece, né? Às vezes parece que o homem violento, parece que até as coisas dão certo para ele, né? Parece, só parece, mas o fim deles é triste. Então, não tenhas inveja do homem violento. Nem sigas, nem imites, né, nenhum dos seus caminhos. Verso 32, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Deus trata com intimidade. Né? Olha o 33, Simone, olha como o verso 33 é forte, hein? Presta atenção, olha. A maldição do Senhor habita onde? Na casa do perverso. Habita na casa do perverso. Porém, a morada dos justos, ele abençoa. Né? A morada dos justos, Deus abençoa. Tá? Então, a gente tem que buscar ser, né, gente, essas pessoas, segundo o coração de Deus aqui. Verso 34, olha. Certamente ele é Deus, né? Certamente ele, Deus, escarnece dos escarnecedores. Deus zomba daqueles que zombam dele. Deus escarnece dos que escarnecem de Deus e das coisas de Deus, mas dá graça aos humildes. Se você for uma pessoa humilde, Deus vai dar a graça dele sobre a sua vida. E o verso 35 diz assim, os sábios, olha aí, você não quer ser uma pessoa sábia? Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia, a vergonha, né? Então os sábios vão ser honrados. Busque ser uma pessoa sábia, busque ter a sabedoria segundo Deus e Deus vai te honrar. No tempo certo, no momento certo, Deus vai te honrar. Mas os loucos, né, aqueles que são insensatos, eles terminam tomando sobre si mesmo o quê? Vergonha. Enquanto os sábios são honrados, os insensatos são envergonhados. Olha aí. Enquanto os sábios são honrados,
Os insensatos são envergonhados. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Hoje, essa é a palavra para nós hoje. A palavra, né? Para nós crescermos em sabedoria na presença do Senhor. Amém? 9h03, nós vamos orar nessa manhã, tá? Temos aqui algumas pessoas com a gente, ó, o Antônio Luiz de Freitas, eu não me lembro do Antônio, mas seja bem-vindo, Antônio. Depois você diga da onde você é. Regiane está com a gente, Nilza Hedrick está com a gente, Jace Oliveira, né? Deve ser assim que pronuncia o nome, Jace Oliveira, está dizendo aqui, palavra maravilhosa, amém, Jace, Deus abençoe. Rose Madruga, quem mais? Bom, pessoal que a gente já tinha falado, né? Vocês que estão conosco pela primeira vez, depois deixa pra gente aí, não é, a cidade da cidade onde você mora, a igreja que você congrega, tá bom? Pra gente te conhecer melhor, ok? Então, vamos orar, gente. Você que está conosco, precisando de oração, né? A Regina está pedindo oração pela Silvia, amiga dela, que está com pressão alta. Vamos orar, Simone, pelo Orlando e pela Dilma, tá? Não esquece de orar por eles, pela saúde deles. Vamos orar também pelo Luiz, continuar orando pelo Luiz, que está com a gente aí, né? Já deve estar quase para sair do hospital, se Deus quiser, logo, logo vai sair, tá? E todos os que têm os seus pedidos de oração, agora é o momento de você parar um pouquinho o que você está fazendo e colocar a sua vida, a vida da sua família, a vida daquela pessoa por quem você quer interceder, colocar diante do Senhor agora. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos por esta manhã, por esta palavra. Obrigado, Senhor, por ter essa oportunidade de compartilhar, ó Deus, ó Deus, a tua palavra ao coração de cada um, Senhor. Que possamos realmente buscar esta sabedoria que vem do alto. Como é maravilhoso, Senhor, quando nós podemos, Pai, ter uma vida tranquila, abençoada, sossegada, pacífica. Ó Deus, quantas pessoas estão passando tantas lutas e tantas tribulações, exatamente por falta de sabedoria. Então, nós rogamos ao Senhor, dá-nos dessa sabedoria para que possamos viver, para que possamos ter um bom relacionamento com as pessoas, com nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, Deus, com os nossos irmãos. Dá-nos dessa sabedoria, Pai, para que possamos ter, ó Deus, uma vida abençoada, no nome de Jesus. Nós oramos também pelas pessoas que estão aqui conosco nesta manhã. Amém, Senhor. Oramos pela vida do Orlando e da Dilma, Senhor, que estão passando por este processo de enfermidade. Visita os seus filhos nesta manhã. Amém, traz sobre eles, Senhor, a cura, o restabelecimento. Amém, ó Deus, em nome de Jesus, Amém. Pai, guarda a vida dos seus filhos. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, Jesus. É o Deus que cura, é o Deus que liberta, e nós oramos pelo poder do Teu Espírito Santo para que o Senhor possa restabelecer por completo a vida deles, a vida também do Luiz, para que ele volte para casa, para que ele retome sua vida normalmente. Deus, nós agradecemos pelo cuidado que o Senhor já tem tido com ele. Obrigado, Senhor, porque ele está se recuperando. Obrigado, Pai, mediante a todas as lutas, o Senhor tem nos guardado e tem, Senhor, suprido, tem cuidado, ó Deus, as nossas necessidades. No nome de Jesus, nós oramos também pela amiga da Regina que está com pressão alta. Toma ela nas suas mãos nesta manhã. Abençoa esta vida, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós oramos por todos os pedidos de oração. Cada pessoa nesta manhã tem uma necessidade. Visita seus lares, visita, Senhor, a sua vida profissional, visita, Senhor, as suas finanças, visita, Senhor, a sua vida emocional, sentimental, espiritual. Nós oramos, Pai, por todas as áreas, Pai, de nossas vidas e clamamos a nossa dependência. Não queremos, ó Pai, ó Deus, estar diante do Senhor, Pai, autossuficientes. Nós queremos realmente depender do Senhor. E nós oramos para que o Senhor abençoe, Pai, a vida dos seus filhos. Em nome de Jesus,
Abençoa os nossos filhos, seus trabalhos, seus negócios. Abençoa, Senhor, sua vida sentimental. Abençoa a profissão. Senhor, abençoa suas finanças. Dá sabedoria aos nossos filhos, Pai. Todos nós temos os nossos filhos. Muitas vezes, Senhor, por serem jovens, eles quebram a cabeça com tantas coisas, mas que o Senhor dê a eles sabedoria para que eles possam, ó Deus, realmente saber viver neste mundo pela graça do Senhor. Guarda a vida dos nossos filhos, guarda a nossa família. Deus, nós oramos nesta manhã e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus, né? Muito bem, ó. A irmã Mary Echeverria aqui deixou uma mensagem, só que eu vou traduzir agora, tá, irmã? Não vou me arriscar, não, ó. É hermoso e edificante. Hermoso deve ser bom, né? Enfim, gostou aqui. Edificante estudo. Agradeço a Deus por vossas vidas, por vossas vidas e bendiciones, né? Bênçãos. Adelaide Gadelha, amém. Olha, temos aqui o Isaac Nunes, está com a gente. Isaac Nunes, ele é de Osasco, ele está dizendo aqui que é de Osasco, né? Muito bem, seja bem-vindo, Isaac, glória a Deus, tá? Enfim, gente, bom, pessoal, seguinte, hoje é quinta-feira e hoje às 20 horas nós vamos ter o culto, né? O culto presencial e também o culto online pela internet, lá na nossa igreja, na Igreja Evangélica Avivamento Bíblico, no bairro do Tucuruvi, na zona norte de São Paulo, tá? Então, os irmãos que puderem estar conosco hoje presencialmente, participem conosco, tá? Hoje quem vai estar no louvor, Simone? Quem que vai estar no louvor hoje? Hoje é a Luísa. Hoje a nossa equipe dela. A nossa irmã Luísa, né? Que estava um tempinho sem ir, né, na igreja, por causa do problema da pandemia. Hoje ela estará conosco, né? O pessoal gosta muito da Luísa, ela é uma bênção no louvor. Então a Luísa vai estar hoje louvando com o Rodrigo na bateria, com o Samuelzinho na guitarra, né, Simone? Isso. Uma equipe abençoada hoje no louvor lá na igreja, tá? E nós vamos estar compartilhando uma palavra de Deus. A gente terminou a série de Elias semana passada, mas hoje vamos ter uma palavra de Deus também para a sua vida, tá? Então, hoje às 20 horas, quem puder, acompanhe pelo YouTube e pelo Facebook o culto da Igreja Avivamento Bíblico ali no Tucuruvi. Esperamos vocês, ok? Uma boa quinta-feira para todos. Deus abençoe. Deus abençoe. E até amanhã, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau, gente. Paz, tchau.